Boa noite. Olinda 484, Recife 482, bem próximas, unidas territorialmente no tempo e na história. Rumo aos 500 anos, as duas cidades oferecem encantos para alguns habitantes, mas também expõem ou escondem detalhes nem sempre percebidos ou solucionados pelo poder público e também por seus moradores. Com um olhar mais aguçado, é possível perceber que a cidade é, sobretudo, os indivíduos e grupos que a constroem ou a destroem, dependendo de muitas conveniências. Olhar criticamente a cidade é um exercício de cidadania e missão, principalmente daqueles que produzem arte. A arte remodela, instiga, cria ilusões e metalinguagens que aproximam o abstrato do concreto, a fantasia da realidade. Toda essa introdução, na verdade, é para apresentar profissionais que dedicam seus olhares e ações à produção de fotografias, intervenções, videoartes, pinturas, grafitagens, entre outras formas estéticas de arte. Como percebem os movimentos, o progresso, a preservação, adequações e transgressões nos espaços urbanos. Recife e Olinda pelo olhar de artistas visuais é o tema do Opinião Pernambuco de hoje e nossos convidados são Beto Figueiroa, fotógrafo. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado. Temos também o Charles Martins, que é artista visual. Também, Beto, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E a Maria Chiló, que é artista plástica. Obrigada. Obrigado, Maria. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E você pode acompanhar o programa em tempo real pela internet através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bom, e vamos lá, né? Vamos falar sobre vocês e sobre as cidades. Curiosamente, assim, é que nem todos são de Recife e não temos ninguém também de Olinda, né? Mas vocês vivem aqui e aqui vocês acabam sendo absorvidos, né, por todo o jeito de ser da cidade, né? Pelas peculiaridades das cidades. Então, vamos começar com Beto. Beto, você vem de Goiânia, né? Isso. Goiânia ficou ou você trouxe Goiânia consigo? Rapaz, eu trago sempre Goiânia comigo. Eu sempre digo às pessoas, na verdade eu vou revelar aqui uma grande mentira que eu sempre conto. Mentira sempre é muito interessante, né? Eu não nasci em Goiânia, eu nasci em Recife, mas minha mãe veio me parir aqui. Então, toda a minha gestação foi em Goiânia. Depois que eu nasci em Recife, eu voltei para Goiânia, morei até os 6 anos e vim para o Recife. Vivi muito em Olinda, aquela rapaziada ali, os poetas marginais, o pessoal, os artistas e músicos de Olinda, mas sempre morei em Recife, depois de Goiânia. Uhum. E a pergunta foi essa, né? Você trouxe Goiânia comigo e trouxe uma coisinha aqui que eu acho que eu vou quebrar um protocolo já. Eu perguntei a Ricardo antes qual era o alcance da TV hoje em dia. Porque esse negócio de televisão é retado, né? Você, ao vivo, você pode falar com as pessoas. Então, eu queria dar uma ativada, inclusive porque tem o WhatsApp, dar uma ativada em uma galera aqui em alguns bairros. Posso fazer isso? Então, eu queria dar uma boa noite a todos e a todas, mas em nome de algumas pessoas que eu trouxe aqui. Pode ser? Que é Gabi Galino, minha companheira de luta diária. Ingrid Farias, que é feminista e antiproibicionista. Se tiver aí, Ingrid, manda as perguntas bem cabulosas pra gente. Lene Ferreira, que é produtora musical. Ju Vitorino, que é de um monte de luta e é moradora do Alto Zé do Pinho. O pessoal do Alto Zé do Pinho, se estiver vendo, por favor, mandem perguntas cabulosas. O pessoal do Favela é LGBTQ+, do Ibura. E Levi, que é lá do Alto Três Carneiros, também mandem perguntas. Maiara Santana, que representa as mulheres do audiovisual. A Livroteca do Bode, vou falar no nome de Estilo e de Beto, porque é o que eu me lembrei agora. Robion Lima, mulher trans, advogada, vai bombar agora o WhatsApp de vocês. Tem muita gente. Não, tá acabando. Jô Cavalcante, que é do Comércio Popular. Dona Glória da Xambá, de Olinda, Nação Xambá.
Espaço Mulher de Passarinho, Cléa. Passarinho é bom, que é Olinda, Recife, né? Só tem umas 3 pessoas. Dona Zélia, minha mãe, que é do Hipódromo. França, em memória, poeta França. Miró, que é da Muribeca. E Michel Platini, que é da Roda de Fogo. Mandem perguntas cabulosas. E já dá para sair candidato a vereador, né? Com clube todo. Mas assim, é muito interessante quando você traz os nomes dessas pessoas e faz referência aos lugares, né, de onde elas residem. A gente já começa a sentir aquele espectro mesmo assim dessa urbanidade, né, que envolve Recife e Olinda. Charles, você vem de Caruaru, uma cidade que tempos atrás ela tinha uma característica bem interiorana. Hoje ela virou também uma metrópole, ela parece Recife, né? Isso, e aí eu faria para você essa mesma pergunta que eu trouxe para ele, tá? Quando você vem para cá, você funde Caruaru com Recife? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto, né? Eu tenho uma memória afetiva muito forte em Caruaru, minha infância toda foi lá. E vim morar em Recife há 15 anos, né? Vim para trabalhar com vídeo, né? De certa forma ficou como se fosse uma residência artística, 15 anos de residência artística, né? Isso me deu uma intimidade com a cidade do Recife para entender melhor as identidades daqui de Recife e as identidades de Caruaru. Né? Às vezes você em Caruaru, você sente as identidades, mas você não compara essas identidades que estão, por exemplo, aqui em Recife, né? Você consegue fazer distinção entre Recife e Olinda, ou essa identidade Recife é uma identidade metropolitana? Metropolitana. Elas são híbridas, né? Elas se interconectam, e Recife ele tem essa qualidade de congregar as identidades das outras cidades, né, do interior. Então, assim, é uma cidade que abraça, uma cidade que consegue trazer à tona movimentos importantes, né, como o movimento armorial, o movimento mangue. Ela fomenta isso, ela impulsiona, né? Mas na minha poética eu trabalho muito esse pano de fundo. Eu tiro um pouco os personagens que constroem essa identidade e vou um pouco na questão mais urbana, sabe? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Então vamos passando para Maria Chiló, e aí a gente está no momento ainda de apresentação, né? Você já é daqui do Recife ou de uma outra cidade da região metropolitana? Eu sou recifense desde que nasci, e eu procuro sempre em minhas obras estar enaltecendo nossa cultura rica. Recife e Olinda respiram basicamente cultura, né? E eu sou uma artista que busca sempre estar mostrando isso para as pessoas. Minhas raízes daqui. Uhum. Isso te torna um artista diferente? Você acha que se você tivesse uma vivência numa outra cidade, você seria uma outra artista? Assim, se eu tivesse nascido, por exemplo, em Caruaru e viesse para cá, eu traria comigo o lugar de minha origem, mas sempre com o pé recifense, né? A pessoa nasce em Recife, pode ir para qualquer lugar que a pessoa reconhece que você é de Recife. O sotaque entrega tudo. Charles, vamos lá, vamos começar a ver alguns trabalhos que vocês trouxeram para a gente, dar uma olhada aqui, né? E começar com o projeto, do primeiro projeto, que é a série Clima Civil. Clima Civil. Né? Clima Civil. Então nós temos aí uma primeira foto, que é a foto onde você mostra as Torres Gêmeas dentro de um ambiente de uma inundação. De uma tragédia, total, né? De uma tragédia, né? Ou seja, se vocês esperavam que a primeira imagem fosse a imagem de um cartão postal do Recife, está aí um cartão postal, só que com uma visão bem específica do artista Charles Martins. É um cartão postal crítico, podemos dizer assim, né? É o que nós temos ali, as Torres Gêmeas, que assim, eu considero, no meu ponto de vista, uma espécie de monstruosidade na vida urbana, né? É como se fosse uma reedificação dos valores das elites, né? O que era valor da elite do passado, que era o sobrado, se transformou em patrimônio, se transformou em museu. Então, as Torres Gêmeas, elas representam isso para mim, elas representam essa reconstrução desses símbolos das elites, né? A inundação, ela é uma ilustração, uma pintura digital em 3D, que ela passa um sentimento. É um mar de aflição. É como se o mar de aflição do cotidiano, né? O processo de gentrificação, o espaço que a gente vai sendo expulso a cada dia, né? E eu trabalho em cima de uma teoria do sentimento oceânico, aquele sentimento oceânico de Freud, que são sistemas de crenças. Né? Daqui a pouco a gente vai ver outra imagem, né? A gente já viu essa aqui num tempo bacana, mas a gente pode continuar ainda falando sobre ela. Sim. Sobre essa ideia do mar de aflição que você traz. Né? Esse mar de aflição está simbolizado ali exatamente nessa inundação. Nessa inundação. Né? Que toma a cidade e que deixa
todo mundo submerso. Né? Inclusive tem um detalhe interessante naquela foto, né, que a gente não vê pessoas, não é isso? A gente só vê concretos ou umas sobras de carros. A gente vê o antropoceno, mas não vê o humano ali, né, na obra. Está todo mundo debaixo desse mar de aflições, desse sentimento oceânico, né? É um tecido invisível, né? Que de certa forma é uma variável também, essa inundação. Você poderia colocar qualquer ilustração no lugar. Vamos ver outra fotografia dessa série? Vamos. Nós temos ela também no Recife Antigo, né? Isso, o Recife Antigo. Você começa, essa aflição ela começa a se ramificar. Começa a se ramificar. Outro mal-estar também urbano, né? A gentrificação no bairro do Recife Antigo. Era um bairro que tinha 27 mil habitantes. Hoje é um bairro que não chegam a 1.000 habitantes, né? Então, essa inundação é como se fosse o evento que invade aquele bairro e desapropria o espaço do morador. Quem mora próximo de faculdades hoje em dia sente isso, né? Porque sai de casa e está entrando em um lugar que não é mais um lugar, é uma espécie de não lugar. Você fica numa espécie de correnteza de eventos. Né? Então, essa ilustração... Certo. Vamos ver mais uma foto aí. Nós temos também essa inundação, ela já chega aí no Cefiche, né? Cefiche da UFPE, outro sentimento oceânico, outro sentimento oceânico também, e é uma espécie de pânico moral, né? Hoje em dia se colocou na cabeça de que o professor ele é o algoz do progresso do país, né? Então eu coloquei essa ilustração representando justamente isso, essa força, esse sentimento, esse pânico moral que vem meio que destruindo as estruturas que dão base à construção das identidades do país, né? Então mais um elemento... O Cefiche é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né, da UFPE, né? Beto, essa ideia de transgressão, ela deve ser uma característica de todo artista? O artista, ele deve realmente se incomodar ou tentar mostrar a realidade de uma forma que nem sempre é percebida pelo público comum? É assim ou isso não é regra? Olha, eu acho que isso é a natureza do artista e da artista, né? Não transgredir, mas ter um olhar diferente sobre as coisas, né? Talvez isso fosse de todo mundo, mas eu acho que é um pouco da gente mesmo, né? Mas acho que é uma coisa do artista e da artista ver as coisas com seus próprios olhos, colocar sentimento nas coisas, não é? A gente não vê as coisas simplesmente como elas são. Eu estou vendo aquele rapaz da câmera ali de um jeito diferente, assim. Eu posso fazer uma história sobre ele agora, da vida dele, por mais que não seja. Certo. Vamos ver essa outra foto aqui, que você leva isso para uma instância de poder, né? Isso. Essa mesma inundação, ela chega numa instância de poder, que é o Palácio do Campo das Princesas. Então, é a próxima foto que a gente tem aqui. Outro mal-estar na vida urbana também, né? Que é essa invasão, essa força fascista que vem invadindo as estruturas do poder, querendo alagar toda a ordem política que a gente outrora teve, né? Ou tentou ter, né? Então, se encaixa... todas as obras, elas têm essa parte do sentimento oceânico, esse sistema de crença. Então, o opositor, o coadjuvante, eles estão inseridos justamente nessa inundação, nesse mal-estar urbano. Ok, vamos passar para Beto. A gente está quase terminando esse bloco, daí a gente tem uma quantidade boa de material para mostrar, mas aí, Beto, você traz uma exposição chamada Existencidades, né? A gente conversava até um pouco aqui antes de começar o programa, que você capturou algumas imagens de cidades, de lugares diferentes, mas que poderiam ser fotografias também realizadas aqui no Recife. Isso. Né? Nós temos uma aí que vamos comentar um pouco sobre ela agora, que é a da estrada, a fotografia da estrada. E aí tem, inclusive, um poema que é um poema do Júnior Black. Do Júnior Black, né? Valdeci não vem mais. Se o meu corpo fosse uma cidade, um logradouro, um arrabalde, talvez eu sentisse saudade, pertencimento, abandono. Cada olhar que encontrei me inquiriu onde eu morava. Ela disse, eu sou, e ele disse, a estrada. Né? E aí você tem essa pessoa, que é uma personagem, ou um personagem, né?
que veste uma roupa listrada e que está por trás de um colchão e que segue para algum lugar, ou que chegou de algum lugar, né, que ninguém sabe se vai, se retorna. Como você construiu essa percepção para fazer o clique fotográfico exatamente nesse ponto? Eita, que pergunta difícil, clique fotográfico nesse ponto. Meu jeito de fotografar, na verdade, eu faço várias fotografias e quando eu fui criar a narrativa disso aqui, eu escolhi, então esse clique aí foi um clique posterior. Mas esse momento, você está perguntando sobre o momento, esse momento foi essa coisa do fotógrafo já ter uma visão muito aguçada e eu vi isso acontecer. O Existenticidade trata disso, um pouco do que o Charles fala, dessa inundação e tal, essa coisa da cidade, só que a partir de não lugares, de não imagens. Eu estou tentando falar aí de cidade, diante de alguns resquícios. O resquício de cidade que a gente vê aí é esse colchão. A gente vê muito colchão, a gente vê muito hoje em dia gente morando na rua. Por exemplo, isso é o resquício de cidade que eu achei aí nessa imagem. E às vezes é um sofá, às vezes é uma sofá, cadeira. tem um baú de um caminhão que deve ter rodado pra caramba pelo Brasil. E, na verdade, era uma ideia de mostrar a cidade através de não imagens de cidade. E aí o Existenticidade trata um pouco disso. Ele teve uma primeira inspiração no Ocupa Estelita, que era esse olhar sobre esse mesmo espaço que o Charles trata, que era o Cais José Estelita, que seria um grande muro construído ali contra esse Recife mostrado inundado e que iria desaparecer. Esse foi o meu estalo, nessa época do Ocupa Estelita. E aí eu saí para a rua para procurar essa cidade. Que cidade é essa que existe na gente, né? Ok, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre esse olhar muito especial dos artistas visuais sobre as cidades do Recife e Olinda. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Recife e Olinda pelo olhar de artistas visuais. Participam Beto Figueiroa, fotógrafo, Charles Martins, artista visual, e Maria Chiló, pintora, artista plástica. Bom, e a gente vai começar esse segundo bloco exatamente com ela. Aí fala um pouquinho sobre o teu trabalho, Maria. Essa técnica que você usa que está muito próxima da xilogravura, né? Ao ponto de você ter colocado o seu nome artístico de Maria Chiló. Isso. Eu faço a xilografia, diferentemente da xilogravura, que é o entalhe, a xilografia vem com a característica do desenho, que é o que eu reproduzo nas minhas artes. Aí eu utilizo assim preto e branco e também dou um colorido, né? Estou representando o Recife e Olinda e não usar as cores é meio que um pecado, né? Temos que colorir. Pronto, a gente tem uma imagem aí que você pintou, né? E queria que você fizesse um comentário sobre essa imagem. Essa arte, eu trouxe o tema como mãe cultura, como se a laúça grávida representa uma mãe parindo o homem da meia-noite e o caboclo de lança. Foi remetendo à nossa cultura, ela parindo a cultura do nosso estado. E aí você pega exatamente verdadeiros símbolos símbolos fortes dessa pernambucanidade, principalmente dessa coisa de Recife e Olinda, né? Do homem da meia-noite e do caboclo de lança. Eu digo que Pernambuco é o berço cultural. Assim, eu ia dizer até nacional, mas assim, é mundial mesmo. Os artistas daqui são incríveis. Para você conseguir chegar a criar a sua criação, aí você precisa ter um olhar atento sobre a cidade, né? Sim. E aí o que a gente percebe é que essa cultura clássica, essa cultura tradicional, ela acaba tendo uma influência muito grande sobre esse teu traço. Isso. Né? Para isso você precisa brincar carnaval também? Preciso brincar carnaval, tenho que estar sempre em pontos históricos daqui, porque o artista, quando ele visita o local, ele volta inspirado para casa. E lembra, já vai rabiscar. Isso se não levar um caderninho para estar rabiscando no local. Precisa andar pelo centro da cidade? Isso, exato. Precisa andar de ônibus? Também.
Assim, eu tenho muita inspiração quando eu estou em ônibus. Porque eu fico vendo pela janelinha lá, que antes eu estudava na cidade, então eu sempre estava em ônibus, assim, desenhando mesmo, no caderninho. E depois passava para o papel em casa e fazia uma obra de arte. Vocês podem participar dessa discussão, né? Que eu acho interessante essa coisa de você viver a cidade em todos os seus detalhes, né? Me parece que quanto mais você consegue se adentrar nessas filigranas, né, de uma vivência, e você como indivíduo, você começa a fazer parte desse coletivo, mais você constrói elementos para você transformar isso em arte. É por aí? Sim, né? Tem essa dimensão visionária, né? Você está no lugar comum, como Maria Chiló falou, né? Você está munido dos dispositivos para se expressar através da sua percepção, né? Isso. Então tem esse jogo visionário, tem essa jogada de ter aquela sacada naquele momento, de sentir também, que é uma partilha de sensível, né? Você tem que estar ali próximo não seria da realidade, mas próximo do que está dentro de você, como o Beto falou, né? Tem o fenômeno interno que provoca essa relação de espelho com a cidade. Tem uma outra imagem, que é a imagem aí da passista. E aí você pode fazer a descrição da imagem para a gente? Isso. Essa passista surgiu, eu estava fazendo um curso na Caixa Cultural do Recife. E uma semana indo para a Caixa Cultural, ali no Marco Zero, Recife Antigo, e eu sempre ficava observando, eu digo, eu tenho que fazer uma arte remetendo a esse lugar. Eu não estava conseguindo dormir até fazer uma arte dessa. Estava com o desenho todo esquematizado na minha mente, assim, eu tenho que passar para o papel. E é sempre essa junção, eu sempre bato nessa tecla, que Pernambuco é independente, culturalmente independente. Apesar do Ministério da Cultura ter sido extinto agora há pouco, Pernambuco se sobressai. Até nesse carnaval mesmo, foi um carnaval maravilhoso. Recife e Olinda representaram muito bem nossa cultura em todos os aspectos. O artista, quando ele cria a sua obra, ele está quase sempre trabalhando com... Eu deixo isso fora e eu incluo isso, né? Então, é um jogo de perdas e ganhos, né? Assim, você fez uma opção por uma fachada da Caixa Cultural, né? Você estava no Marco Zero. De repente, poderia ser o Marco Zero inteiro. Por que não o Marco Zero? Por que não virado para as esculturas do Brenan? Como é que se dá esse tipo de escolha? Né? Eu tenho que selecionar, fazer um recorte. Como é que isso se processa na tua cabeça na hora que você vai criar a sua obra? Ou não, ou isso vem espontaneamente? Eu estava dentro da Caixa Cultural e via as esculturas, mas eu queria ter outra percepção. Então eu desci, fui até o ponto inicial do Marco Zero e vi a caixa. Eu sempre descia para observar as coisas, então os resquícios do que eu via ficavam na minha mente, então eu já ia desenhar. É assim que sai a criação. É assim, Beto? Rapaz, isso é tão difícil. Para mim, na hora que eu fotografo, que eu estou fotografando, geralmente eu deixo me tomar mesmo, se torna mais espontâneo. A dificuldade depois, na hora de selecionar, de editar, por exemplo, para criar uma narrativa visual para um livro, uma narrativa visual para uma exposição, é mais difícil para mim nesse segundo momento. Geralmente eu convido alguém para me ajudar. Mas você chega a partir do aleatório? Não, é como eu te falei, o Existencidades e o Banzo, que a gente não falou dele ainda, e que não sei se vai falar porque eu não trouxe o livro, mas o Existencidades, como o Banzo, que é esse outro trabalho, o Existencidades eu andava com ele comigo. Que então, parte de um conceito, né? Você tem esse conceito bem definido. Eu já tinha um conceito comigo e eu estava andando com ele. Então, se pintasse uma imagem na minha frente, eu fazia. Então, ele já andava comigo. No Morro de Fé que a gente vai ver, aí não, é geográfico. A coisa é geográfica. Aí tem mais a ver ali com o que Chiló falou. Posso chamar de Chiló? Pode. Com o que Chiló falou, né? Das escolhas ali no momento. O Morro de Fé. Mas os dois últimos trabalhos, o Existencidades e o Banzo, eles andavam comigo e não interessava a geografia de onde eu estava. Agora, minha dificuldade é depois, não é na hora não. Pelo contrário, na hora é uma delícia. Vamos para o Charles e depois a gente vai para o Morro de Fé, né? Charles, e aí você resolveu fazer um trabalho em cima das escadarias, não foi? Das escadarias como em cima da percepção do não lugar, né? Isso. E aí você também parte de um conceito, que é o conceito de Marco G, né? Também de um mal-estar, né? Um mal-estar urbano, a percepção
são coisas que incomodam no dia a dia, né? E esse trabalho das escadarias é uma metáfora a essa verticalização desenfreada que a cidade do Recife tem, né? A proposta é que eu pudesse descer todas as escadarias da cidade, que é uma utopia, porque é impossível, porque quanto mais desço, mais prédios são construídos. Também é uma ideia que é interditada, porque nem sempre eu tenho acesso a essas escadarias, né? E ela trabalha, assim, para entender essa questão do não lugar nas escadarias, o que seriam essas escadarias na dimensão do não lugar? Ela seria mais ou menos o que seria um aeroporto ou uma estação de trem. São espaços de transição, não lugares é basicamente isso. Ou então, para dar um exemplo mais, uma experiência, por exemplo, você viaja para vários hotéis de uma rede famosa de hotéis. E sempre viaja, seu trabalho é esse. Chega uma hora que você acorda em um determinado hotel que você não sabe onde está. Então, é um lugar que é o oposto do lugar antropológico. O que seria um lugar antropológico? É um lugar que tem vestígios que me diz onde eu estou, quando e onde estou. Certo? Então, as escadarias, ela tem muito isso. É como se eu estivesse andando no DNA da cidade, aquela coisa binária, né? O pé esquerdo, pé direito, vai descendo, vai descendo. E na obra eu faço um looping. Tem essa parte, esse apelo estético, que é uma espiral, né? Uma espiral tridimensional seria como se fosse um hélix, né? Que é aquele redemoinho. E eu vou descendo, descendo e não encontro a saída, né? Vamos mostrar um vídeo que você produziu, aí depois a gente continua essa conversa, né? Chegou onde já? No mar de aflições também. Que é a metáfora da cidade. Da cidade. É a alegoria da cidade. É a alegoria da cidade. Volto novamente para esse mar de aflições. Porque essa descida, né, essa descida das escadarias é uma busca de uma saída, em busca de um lugar. Né? Que lugar seria esse? É o lugar que eu encontro, é esse lugar de aflições. Pelo menos na representação da obra. Por que eu não subo? Porque eu não quero encontrar justamente esses valores de cobertura, né? Que seria mais ou menos quase a Torre de Babel. Eu quero fazer uma escadaria para chegar até o céu. Né? Então eu trabalho justamente... Você fala porque não quero encontrar os valores de cobertura. Isso, aí você está falando de luta de classes ou de jogo de classes? De jogo de classes, dos valores de classes, das classes da cobertura. Uns em cima, outros embaixo. Isso. Uma coisa que eu observei também nesse teu trabalho é que as escadas hoje, nas grandes construções, elas não têm sido muito utilizadas, né? Elas são substituídas pelos elevadores. E elas permanecem como espaço, embora sendo espaço de transição, mas das construções mais baixas, dos prédios de 2, 3 andares. Né? Então, elas estão lá. Isso também deve levar a gente a refletir sobre esse olhar crítico e politizado do artista? Sim, é porque a escada ela entra como uma metáfora, né? E quando eu coloco essa quantidade de escadarias, justamente porque ela extrapola o limite de uma qualidade de vida, por exemplo. Né? Ele chega a ser um não lugar. Tipo assim, um não lugar é um espaço que ele existe e ele é dosado. Né? Quando eu coloco as escadarias, essa descida desenfreada e constante desse exagero que é a verticalização de Recife, que é um paliteiro, Caruaru, eu consigo fazer essa relação, está virando um paliteiro também, você chega, já não vê aquele morro imponente, você já divide o espaço com
com paliteiro de prédios, né? Então, é uma espécie de medida para que a gente fique alerta também. E o lado de dentro do prédio, esse DNA, que são as escadarias, ele remete muito também ao lado genérico de fora. Porque quanto mais eu vou seguindo para prédios mais modernos, mais contemporâneos, mais comuns são as escadas. Chega uma hora que é tudo escada de incêndio, é tudo escada de ferro. Tanto que tem escadaria que é igual, que eu me perco na hora de editar, eu já não sei mais quem é quem. Sabe? Se é de um shopping, se é de um consultório, se tinha 10 andares, se tinha 5 andares, então tem essa... Beto, eu estava lendo teus trabalhos, né, inclusive das tuas exposições, você sempre trabalha em cima desse conceito de não lugar, né, assim como o Charles. Queria que tu falasse mais um pouquinho, te colocasse mais um pouquinho, não é? O que é a cidade quando a gente, por exemplo, traz essa abordagem pelo conceito de não lugar? Só queria dar um complemento aí nessa história do não lugar, porque eu já vamos seguindo não lugar, que tu estava falando de questão classista e tal. Se eu não me engano, o pessoal da luta pelas cidades sabe melhor, mas se eu não me engano, a obrigação de elevador é a partir do 5º andar. Aí você vê, né, os conjuntos habitacionais são até o 4º, geralmente. E aí, sacou? Só precisa de elevador a partir do 5º. Então, o pobre não usa elevador, escada. Ele só usa escada. Mas o não lugar. Depois do Morro de Fé, que a gente vai mostrar, eu entrei muito numa onda pessoal, sabe? Até terapêutica, assim. E aí, tanto no Banz quanto no Existencidades, eu fui atrás fui atrás de pessoas que não existiam, de lugares que não existiam e que, na verdade, eram questões pessoais minhas. No Existencidades é isso, era uma minha forma de olhar essa cidade que eu não aguentava mais ver, essas escadas, esses paliteiros e tal, mas trazer elas a partir de fio e de meada. No Banzo também, eram coisas que eu vivia no Recife, depois você conseguiu trazer para mim isso. Mas eram sentimentos pessoais meio de saudade. São trabalhos que estão na base mais do sentimento do que dessa realidade tão bruta, assim, vamos dizer, né? São coisas que eu vou talhando com o tempo, assim. Os não lugares seriam isso, assim, não são coisas que estão tão claras. Quando você faz uma exposição como a exposição Morro de Fé, você ainda percebe um diálogo com uma exposição como Existencidades? Totalmente. O diálogo que o Morro de Fé tem com as Existencidades é quando eu monto ele a céu aberto. Exato. Então vamos começar a ver aqui as imagens que você produziu para Morro de Fé. E pode continuar falando. Então, o Morro de Fé é o trabalho, acho que o trabalho mais antigo, que eu durou mais tempo fazendo, que foi quando eu comecei a fotografar, eu já comecei a fotografar o morro a romaria do Morro da Conceição, né? Até o Morro da Conceição, que é a maior romaria urbana do Nordeste. Tem 100 anos que a estátua, mais de 100 anos que a estátua está lá. Pode ir passando as fotografias. Foi um exercício, começou como exercício. Finalmente eu consegui finalizar esse trabalho em 2014. E a ideia dele, desde sempre, foi fazer uma exposição, foi trazer para o morro, né? Do morro para o morro. E aí a montagem dela é a céu aberto, nas ruas, nas paredes. Aí é quando ela tem esse diálogo com a existencialidade, porque eu vou para a rua. E o Morro de Fé não, o Morro de Fé já é geográfico, eu carrego ele comigo, mas de outra forma. Ele precisava da geografia, eu precisava ir para lá para fotografar e só fotografava durante essa semana de romaria. Então, na verdade, são 14 anos, que são 14 semanas de trabalho. E a ideia de ir para o morro é porque ele tinha que voltar para lá mesmo. E essa coisa da cultura popular, da festa popular, isso sempre teve muito dentro de mim e acho que sempre vai estar. E é uma coisa que eu considero muito, a rua, né? Assim, a gente está falando do aniversário da cidade, que tem 482 anos, e agora eu fiquei meio na dúvida, conversando com meu filho, quem descobriu o Brasil, se o Brasil foi descoberto, se esse aniversário é de verdade, mas o tema é esse, então a gente está no tema. E aí a ideia era ir para a rua, trazer de volta para o morro. As fotos não necessariamente são de pessoas moradoras do morro, é um trabalho bem mais documental. E, porra, foi um sucesso, desculpa o palavrão.
No começo a gente ficou muita dúvida se as pessoas iam querer as fotos, essa negociação e tal. Quando a gente começou a colar, a dinâmica de colar também é muito interessante, essa coisa da arte, de colocar arte na rua. E aí eu comecei a fazer um ensaio, que é isso que está acontecendo agora, que é a foto da foto, né? Me deu essa oportunidade de fazer outras fotos. Quando a gente começou a montar, aí o povo endoidou, parava o carro, eu pensava que iam reclamar comigo, mas na verdade as pessoas estavam pedindo para... Ou seja, as pessoas estão pedindo pelos seus locais. As pessoas estão pedindo o direito à sua própria cidade. As pessoas estão pedindo o direito de dançar passinho onde elas querem no dia de domingo. Fotografar o Recife, ou fotografar Olinda, fotografar uma cidade, ou mesmo desenhar um determinado recorte de uma cidade, não significa necessariamente você mostrar paisagem, né? Isso. Você, quando recupera a imagem de um indivíduo, você está falando de cidade. Isso. Porque o indivíduo, ele é parte integrante da cidade, né? Inclusive, a Maria Chiló, ela traz um trabalho onde ela também resgata alguns personagens importantes, a exemplo de Alceu Valença, que é um dos quadros que a gente vai mostrar no próximo bloco. Então a gente faz esse intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Recife e Olinda pelo olhar de artistas visuais. Participam Beto Figueiroa, fotógrafo, Charles Martins, artista visual, e Maria Chiló, artista plástica. Lembrando ainda o número de WhatsApp, 81988307098. Bom, no bloco anterior a gente falava sobre personagens. Quando a gente quer ver uma imagem de Recife e Olinda, se a gente vir uma imagem de Alceu Valença, a gente acha que está vendo uma imagem do Recife ou de Olinda, né? Chico Sainz, a gente está vendo essa imagem, assim como quando a gente vê a do Luiz Gonzaga, a gente está vendo Nordeste, né? Então, assim, me parece curiosa também essa relação entre os indivíduos que acabam virando uma representação, um roteiro narrativo, né? Para uma ideia de um lugar. E aí Maria Chiló também vai um pouco em cima disso, né? Quando você traz, por exemplo, uma imagem que você desenha, onde você seleciona como personagem um Alceu Valença. Isso. Nessa estilo que eu fiz foi fazendo alusão à música Anunciação de Alceu Valença, que foi: tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Então, na minha percepção, ele estava falando sobre Deus, sabe? De chegar num cavalo, de peito nu. A gente tá a imagem aí, né? Isso, pode continuar falando. Tá representando pra mim, de verdade, Deus, sabe? Assim, eu acho Alceu Valença um artista incrível, um músico incrível, sabe? Ele é um gênio. Ele faz músicas remetendo à cultura da gente. E, assim, eu como artista, com as músicas dele, consigo produzir ilustrações, estilos, sabe? Dá pra gente imaginar através das letras das músicas. O que vocês acham dessa ideia do indivíduo também, né? Como representação de uma cidade, de um lugar, né? Olha, eu acredito demais nisso, assim. Quando eu olho para Israel, filho de Dona Maria José, que é da Vila Teimosinho lá, para mim eu estou vendo a Brasília Teimosa toda. Qualquer conversa que eu tenho com ele, Israel, o Sá, é um rapaz. Quando eu vou na Ilha de Deus, eu entendo que é a vida do Capibaribe, a vida das famílias pescadoras, através de Edson Fly, que é um rapaz morador de lá. Quando eu vejo esses rapazes do passinho, que é uma coisa mais contemporânea, eu vejo o Recife todo, ó. Talvez eu não me veja, mas eu vejo o Recife. Mesmo os anônimos que você fotografa lá no Morro da Conceição. Anônimo sou eu, aquele pessoal tudo são... Mas ali é Recife, né? Recife, é muito mais do que Recife, No indivíduo está a cidade do Recife. Totalmente, Se for um retrato dele, não precisa ter fundo, não precisa ter nada. Qualquer olhar, qualquer ruga, qualquer marca,
Tinha um rapaz lá que eu homenageei no livro, que chama-se Amauri, que eu não consigo ter mais contato dele, tomara que ele esteja vivo, se não tiver, já estiver desencarnado, que Deus, ou Olorum, ou os índios, qualquer que for, que tenha tomando conta dele, falam por si só. Não precisa ter um pano de fundo de cidade. Maria Chiló, vamos para mais uma imagem, né, que você desenhou. Poderia colocar a próxima imagem aí da sequência? Pronto, aqui, né? O que é que você retrata? Essa estilo eu fiz baseada em uma foto, que são de 2 ícones, Mateus e Caterina. Eu fiz inspirada no Mateus, no caso. Eu coloquei cores referentes à bandeira de Pernambuco, algo que retratasse nossa cultura. Eu sempre bato nessa tecla de cultura, nas estilos. Eu acho que o artista deve enaltecer as raízes dele, de onde ele vem. Eu gostaria até de falar sobre 2 pessoas, até remetendo a Recife e Olinda, Olinda Chico Sainz e Recife Josué de Castro. Sim. Chico, ele é um artista incrível, cara. Eu até fico meio ressentida porque eu nasci, ele já não era vivo, né? Infelizmente. Mas Chico, ele deu voz às palafitas, ao mangue, ao povo subjugado, sabe? Mostrando que na favela tem muita cultura. Ele misturou o hip hop, o maracatu, o coco. Ele conheceu Selma do Coco em Olinda e mostrou ela para o mundo. Então, Pernambuco é rico culturalmente. Por isso que eu sempre digo que Pernambuco é o berço mundial da cultura. Recife e Olinda respiram cultura de diversas formas. Que declaração de amor bonita, né? Vamos a outros trabalhos seus aí. A gente tem ainda uma outra imagem e aí... poderia falar para a gente saiu um pouquinho aqui desse contexto Recife. Muito embora a gente, quando chega lá fora, né, e que se faça uma alusão a um personagem como Luiz Gonzaga, como Lampião, as pessoas sabem que a gente está falando do Nordeste, e um Nordeste que é Recife, que é João Pessoa, que é Maceió, ou que é Caruaru, que é Serra Talhada e por aí vai. Apesar de ser recifense, eu tenho família na Paraíba. Então, minha avó é da Paraíba. Inclusive, o nome Maria Chiló é em homenagem à minha avó Maria, né? Meu nome é Louane Martins. Maria Chiló é só um nome artístico. E quando eu viajo para lá, eu volto totalmente inspirada. Porque eu vivo ali, é um sítio, sabe? E eu tô sempre observando as coisas. E digo, pô, vou fazer um lampião. E minha avó, assim, sempre fala... Meu avô também, eu já vi Lampião, assim, meu avô já tem 96 anos já, então muita história para contar. Acho que até a conversa com meus avós ajuda nas artes também, vivências. E Lampião, isso que eu estava falando, né? Lampião acabou virando um personagem, é nosso, né? Isso. Mesmo estando aqui no Recife, mas o Lampião é nosso personagem. É uma identidade nacional. Identidade nacional, assim, agora com uma coisa bem acentuada de Nordeste, e o Nordeste, em cada lugar que você esteja, você se apropria. Ele é transversal, né? Ele cruza as regiões. Vamos para mais uma imagem de Maria Chiló, depois a gente ainda tem umas de vocês aqui para mostrar. Maria Chiló, aí agora a gente chegou no ciclo junino. Outra coisa interessante, né? O ciclo junino já não é mais exclusivo também do interior, a gente já tem um ciclo junino bem forte aqui em Recife, em Olinda. São João, para mim, é o ápice na estilografia. Porque, assim, eu acho que o Nordeste deve ser enaltecido independente de festividade, sabe? No São João eu sempre viajo para o interior, Paraíba ali, e é incrível, a galera permanece. E aquele São João de cidade do interior, aquele São João mais cultural, sabe? Não aqui também tem o São João, mas são aquelas festividades grandes e tal. Mas eu gosto sempre de ir para um lugar mais isolado. Ok, vamos passando um pouquinho agora. Charles, você produziu um vídeo arte, né? E aí você contou inclusive com alguns trabalhos, não é só você, né? É um grupo. É um programa. É um programa que Isto Não É Vídeo, né? Isto Não É um Vídeo, é um programa de vídeo artes que ele passa aqui na TV Universitária, né? São interprogramas e é um espaço dedicado aos artistas visuais que têm interesse em expor essa linguagem, né? A videoarte ela começa no final da década de 70 e no começo ele tinha um desafio grande que era trabalhar o próprio suporte, porque era uma ousadia muito grande você comprar fita magnética, né? Mas se transformou também numa espécie de alternativa em relação à película do cinema, porque antes mesmo do começo da videoarte já tinha artista que fazia, o Brunel, o Man Ray,
O Dalí já tinha esse experimentalismo forte na película. Então, quando a videoarte ela surge, quando o vídeo surge, ele surge como um novo brilho para o experimentalismo. Com a fita magnética você poderia fazer vários experimentalismos. Atualmente, o vídeo ele sai daquele meio entre o cinema e as artes visuais, ele ficava ali no limiar e ele se transforma no centro. Então hoje ele é um objeto de provocação, de experimentações, de expansões. Né? O programa Isto Não é um Vídeo, ele trabalha justamente isso, ele cria outro sistema de arte. Ele não é uma invenção, porque galeria televisiva é uma coisa antiga, inclusive no começo da videoarte já existiam galerias televisivas, porque era uma forma econômica do artista dar para o telespectador o papel de decodificar, porque uma TV era cara na época, então você compartilhava essa parte sensível. E o programa Isto Não é um Vídeo, atualmente, ele serve justamente para isso, para criar outro sistema de arte em que os atores são diferentes. Então, a curadoria ela é diferente, ela trabalha a questão da classificação etária, ela um pouco se descola daquela dinâmica do curador como um headhunter, né? Então, ele tem essa... Ok, vamos então ver aqui, Isto Não é Vídeo. Um vídeo. São vários artistas aí. E aí nós tivemos vários recortes. A água, né? Uma representação ali de palavras, que é da Marcela Camelo. É o ruído, né? Que é do Isidoro. O burro guiando a cidade. Genial, né? Né? Cheio de edifícios, ali maquetes de edifícios. E tem ainda a mobilidade urbana, né? Metrô. Então a gente está falando de quê? A gente está falando de Recife, a gente está falando de Olinda, não é isso? Da supermodernidade dos não lugares, exato. Né? E aí a gente vai fechar, só tem agora 2 minutos, vamos voltar aqui para existencialidades e a gente ficou devendo aí algumas imagens ainda. Vamos colocar a primeira e aí você comenta, Beto. Ela tem um codinome que eu chamo de Descobrimento do Brasil, que na verdade seria o descobrimento ao contrário, né? Porque esse cavalo, esse personagem, ele estaria chegando num lugar que não existe, num lugar que não tem. Eu vou ler rapidinho aqui o texto que é ficcionado sobre ele. Não era abril, não foi na Baía de Todos os Santos, ninguém me recebeu com flores ou lenços brancos. Não se chamava Pindorama, tampouco havia alfafas aos montes. Por sobre a orla, onde eu vim dar, nenhum para-vista ou a sombra. Fui o primeiro estrangeiro, um acidente. Esta nunca foi a pátria de chuteiras. Okay. Esse texto é do Júnior Black. Isso. E a outra, rapidinho, que o tempo está encerrando. Essa aqui? A outra imagem. Eu não vi, desculpa. Bem, a outra imagem é do container.
Ah, do container. Essa é muito boa, é como se fosse uma casa, né? Tem a ver com a... Eu sempre olho para ela e vejo a coisa da luta da terra, o MTST, os sem terra, os sem teto na rua trabalhando, eu penso sempre nisso. Se eu puder finalizar ainda, eu tenho um tempinho. É porque eu queria só fazer um registro aqui. Meu nome é Carlos dos Torreões. Qual o maior beco de arte e cultura de Olinda e Recife? O beco? Sim. Eu diria o beco do... Como é? O beco do... aquele ali em 7 de setembro com Gervásio Pires. Beco da Fome. Beco da Fome. Pronto. Tem outra aqui para Maria Chiló. Gostaria de saber da Maria Chiló com quantos anos ela começou a fazer estilografia. Ela apresenta-se bem novinha. E o que levou ela a se dedicar a esse tipo de arte? Eu comecei a fazer estilo com 13 anos. E eu comecei através de um trabalho sobre Ariano Suassuna. Ok. Bem, só para completar, Beto, você queria falar? A gente vai acabar agora? Vai acabar agora. Eu vou fazer uma pergunta, me desculpem, mas é uma pergunta feita no dia de hoje. Eu vou deixar só ela, não vou mandar tchau nem boa noite. Quem mandou matar a vereadora Marielle Franco? Charles? Bom, em relação ao programa Isto Não é um Vídeo, quem quiser participar desse programa é só entrar no Face, mandar lá, solicitar informações, que a gente vai, tira todas as dúvidas e o material passa, viu? Ok. Maria Chiló? Eu quero terminar o programa de hoje com vista a sua cultura e valorize a cultura dos outros. Nem sempre a cultura da gente é a certa. A dos outros também podem ser. Ok, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.